Pois é, gente, hoje eu vou gravar um vídeo para vocês sobre a questão do ataque que houve aqui em Blumenau, num centro de educação infantil onde 4 crianças foram mortas, né? O que falar sobre isso? O que está ou o que estará por trás desta questão? Por que este rapaz de 25 anos de idade cometeu essa atrocidade? Quais as razões que o motivaram, se é que existem razões que motivem uma ação dessas? Mas eu, no meu ponto de vista, eu costumo olhar para esta geração, por exemplo, deste rapaz com 25 anos de idade, se eu não me engano, uma geração já que entrou nesta era tecnológica, uma geração que teve uma vida bem fácil comparada com a vida de outras gerações. Este é o problema hoje em dia. O rapaz ou a menina, eles jogam videogame, eles ficam no celular, assistem muita televisão, ficam muito na internet. Na infância não é necessário preocupar-se com muitas coisas, na adolescência também não. A escola não pode cobrar, o professor não pode ser efetivo, não pode ser durão, não pode brigar com os alunos. Tudo hoje tem que ser muito mole, muito carinhoso, muito cor-de-rosa, Nutella e gostosinho. Então o que acontece? Essas crianças, esses adolescentes vão crescendo, passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, e tudo é muito cômodo. Celular, videogame, brincadeiras, não existem lá muitas cobranças na escola, em casa, na rua, tudo é muito solto. Mas uma hora, o indivíduo ele vai ser obrigado a se virar na vida, queira ele ou não. Ou seja, uma hora ele vai ter que arrumar um emprego, uma hora ele vai ter que se sustentar. E daí o que acontece? Aquele mundo cor-de-rosa, aquele mundo Nutella, aquele mundo videogame, aquele mundo youtuber, aquele mundo Netflix, aquele mundo computador, televisão e tudo gostosinho e agradável, de repente desmorona. É uma frustração para essa geração que passou na infância, na pré-adolescência e na adolescência numa vida muito mole, muito boa, sem preocupações, apenas diante de telas anestesiantes, telas que foram adormecendo esses indivíduos para que não se preocupassem, porque as leis hoje determinam que assim seja. A criança ou adolescente não é para fazer nada, simplesmente brincar e ir para a escola para brincar também, porque o professor e a professora também não podem cobrar muito no fim das contas. Então, se o garoto quiser brincar na escola, ele vai brincar na escola e vai passar de ano. Cada vez mais as coisas estão se encaminhando para essa direção. Sempre se passa de ano, cada vez mais. E de repente, este rapaz ou essa moça chega aos 18 anos, aos 20 anos. Daí tem que trabalhar. Mas até lá não precisou fazer nada, não precisou ajudar o pai e a mãe, porque as leis não permitem ajudar em casa, Mas é uma questão de bom senso ajudar em casa, sim, aprender responsabilidades, compromissos, tarefas, é assim. Paulatinamente, a criança, o adolescente, eles vão sendo integrados à vida em sociedade, quando os pais têm uma noção da vida, através das funções, das tarefas e dos pequenos trabalhos que são atribuídos às crianças e adolescentes em casa. É o processo de iniciação.
As tarefas em casa já preparam a criança e o adolescente depois para a vida adulta. E as cobranças na escola também. Então a escola, em certa medida, ela precisa cobrar. E é um erro essa educação molenga, essa educação gelatinosa, essa educação derretida dos dias atuais, onde crianças e adolescentes têm apenas direitos e não responsabilidades, tarefas, obrigações, compromissos. É preciso ter alguns compromissos nesta vida, porque do contrário nos tornamos seres descompromissados, irresponsáveis, ao léu, à toa. E o indivíduo que passa assim na infância, na adolescência, uma hora vai ter que trabalhar, uma hora vai ter que encarar a vida, uma hora vai ter que deparar-se com as situações. E daí não vai gostar, daí não vai curtir, como se diz na gíria, porque até o momento não precisou se preocupar. Tudo foi muito fácil, tudo foi muito tranquilo, tudo foi muito gelatinoso, tudo foi muito Nutella, muito cor-de-rosa, gostosinho. E daí, dependendo do caráter do indivíduo ou da criatura, sem querer ofender, né? Porque hoje você não pode falar mais nada, mas dependendo do caráter da criatura, ele não querendo encarar as atribuições de adulto, ele acha que tem o direito de escandalizar, de romper com o mundo, de não aceitar regras, de continuar sendo, mesmo depois de adulto, a criança ou adolescente de anos atrás, que ficava apenas no videogame, na televisão, no celular, na Netflix, no YouTube, seguindo fulano, beltrano e cicrano, dando like, dando dislike, achando que a vida é maravilhosa. Então este mundo de ilusões que é apresentado hoje às crianças e aos adolescentes, uma hora este mundo de ilusões desmorona quando o indivíduo vai ter que trabalhar. Muitas vezes num trabalho que ele não vai gostar, porque a vida hoje ela está mecânica, a vida está sem sentido, a vida está sem graça. O trabalho virou talvez a coisa mais artificial da vida moderna, onde se trabalha por trabalhar apenas para ter o dinheiro para o sustento. Mas não estou aqui dizendo que não se deva trabalhar, bem pelo contrário, porque o trabalho faz parte da vida. Precisamos nos sustentar, gostando ou não de trabalhar. O problema é o que o trabalho virou. O problema é que a vida como um todo perdeu o sentido neste mundo materialista, onde as crianças elas são desencaminhadas desde pequenas através de uma ideologia Nutella, onde tudo é bonito na frente de telas. Mas depois, num determinado momento, quando se precisa trabalhar e fazer alguma coisa para se sustentar, é aí que se dá com a cara na parede, com a cara no rochedo. E daí a coisa não é mais Nutella, a coisa é amarga. A coisa não é mais Nutella, a coisa é realmente ácida. E daí, dependendo do caráter do indivíduo, se o pai e a mãe não ensinou nada para ele, e se ainda for um indivíduo de mau caráter, ele vai achar que pode se vingar e se revoltar contra o mundo, a ponto de pegar uma arma branca, uma arma de fogo, seja um canivete, seja uma chave de fenda, uma tesoura, uma faca, um machado, um revólver, uma pistola. Como já aconteceram vários casos nesses últimos tempos aqui no Brasil. De jovens, de adolescentes ou de jovens que entraram em escolas e mataram alunos, ou professores. É o caso da professora idosa lá de 71 anos, que foi assassinada. E agora este caso que aconteceu aqui na cidade de Blumenau, na quarta-feira da semana passada, dia 5 de abril, onde este moço, onde este rapaz, talvez não se pode chamar ele de monstro, dependendo quem ouve,
Ai, 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 coitado do rapaz. Mas o que eu tenho a falar sobre isso? De um lado, é a forma errada de educação, Nutella e gelatina, biscoitinho recheado, tudo é biscoitinho recheado hoje, né? Tudo é muito recheio, Daí surgem camaradas assim, mas isso não é a justificativa. Não estou aqui passando a mão na cabeça do rapaz, bem pelo contrário, porque ele tem uma índole perversa, ele tem um mau caráter. Mas é fato que o estilo de vida dos dias atuais, essa existência descompromissada, onde a criança pode fazer o que bem entende, isso contribui para o surgimento de monstros desta espécie. E nós hoje somos uma sociedade que está criando monstros. Somos uma sociedade monstruosa justamente por causa deste excesso de liberdade. É através de um excesso de liberdade que surgem os maiores monstros. As pessoas mais insensíveis, egoístas e perversas que acreditam que podem matar alguém porque estão descontentes, porque estão frustradas, porque não estão conseguindo se encontrar neste mundo petrificado. Sim, o mundo se tornou realmente, a sociedade moderna, digamos melhor, se tornou realmente uma merda, uma bosta. Desculpem aqui a minha sinceridade e o palavreado imundo. Mas a sociedade moderna se tornou uma bosta, uma merda. Uma sociedade constituída por pessoas vazias, pessoas que vão seguindo tendências, modismos, vão adotando de forma viciada e frenética tecnologias que bitolam, tecnologias que cegam. Não que eu seja contra a tecnologia, o problema em si não é a tecnologia. O problema em si não são as coisas, mas o uso que se faz das coisas. E quando não se tem um preparo emocional, para lidar com as coisas. Então este é o problema dos dias atuais. Gerações cada vez mais mimadas. Porque este mundo tecnológico das empresas de tecnologias que produzem os softwares ou as empresas que administram as plataformas como YouTube, ou as empresas que vendem isso, aquilo, ou as empresas dos celulares, dos planos tal e tal e tal, toda essa gama de empresas precisa de crianças e adolescentes e adultos imbecis e idiotas. Pessoas que não pensem por si mesmas. Pessoas gelatinosas com cérebro de gelatina dessorada. No sol, aquela gelatina borbulhante. É isso que é o cérebro da maior parte das pessoas hoje. E daí não espanta que a sociedade humana tenha virado o que virou. E não espanta e não me espanta, desculpem aqui talvez a minha insensibilidade e frieza para alguns, mas isso já não me espanta, essas coisas. Não que isso não me afete, que isso não me entristeça, mas não me espanta no sentido de que há tempos eu já venho prevendo isso para mim mesmo. Eu mesmo vejo que a sociedade está caminhando para essa questão, onde autoridades completamente incompetentes, autoridades incompetentes, seja do judiciário, seja prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidentes da república, autoridades incompetentes, completamente incompetentes, que não sabem lidar com as situações e que se chocam quando acontece alguma coisa, mas que não conseguem fazer absolutamente nada para evitar que tragédias dessa espécie aconteçam.
E a única forma de nós evitarmos isso, se é que ainda é possível evitar tragédias dessa espécie, no nível de degradação que a nossa sociedade se encontra, é os seres humanos se voltarem novamente mais para si mesmos. Nós nos tornarmos uma sociedade mais saudável. Não esta sociedade mercantilista, essa sociedade liberal, essa sociedade mercadológica, essa sociedade tecnologizada e tecnologizante, onde o que conta apenas é a venda de produtos, tornar as pessoas imbecis para comprar celulares, videogames, televisões e computadores, porque essa hoje é a lógica do sistema. Pessoas imbecis que todos os anos renovem esses produtos, celulares novos, computadores novos, televisões novas, tablets novos, automóveis novos, tudo precisa ser renovado a cada ano, porque senão o indivíduo ele vai se sentir frustrado, vai se sentir amargurado, incapaz de viver de forma feliz se não puder comprar as bugigangas do ano, as novidades do ano. E o que pode sair dessa sociedade, onde apenas o consumo é o alvo das pessoas? O que pode sair da sociedade? Nada. Por um lado, pessoas vazias, mas comportadinhas, indo para o trabalho, como verdadeiros bobocas, correndo na esteira, ali em cima, para poder pagar as contas e comprar as coisas. E por outro lado, alguns revoltados, que acham que porque não se agradam do mundo, porque ficaram muito tempo no celular, diante de telas, vendo o mundo Nutella, que acham que podem pegar uma arma branca, uma arma de fogo e sair matando, seja num shopping center, seja numa escola, ou seja, numa creche. Como este moço de 25 anos, que foi lá com faca e machado e matou 4 crianças. E feriu mais tantas. Estou desculpando o rapaz? Talvez alguns pensam que eu estou desculpando. Não, de modo algum. Este camarada é um monstro. Este camarada não pode estar na rua. Mas se camaradas assim surgem, é porque este mundo vazio em que nós vivemos, onde a escola não cobra, onde o policial não pode dar um tranco no camarada na rua, depois gravam um vídeo do policial batendo no vagabundo. Mas o vídeo sempre é editado. Aparece o policial batendo no vagabundo. Mas até chegar no ponto em que o policial bateu no vagabundo, ocorreu antes uma conversa, um diálogo, onde o delinquente desacatou, onde o delinquente afrontou o policial. E por fim não lhe restou outra possibilidade senão dar umas pancadas no vagabundo. E é só essa parte final que sempre vai para as mídias. Nunca o vídeo no seu todo. Sempre um vídeo descontextualizado, fora do contexto. Então é assim neste mundo. Não se pode mais cobrar das pessoas. O pai e a mãe podem cobrar sim, mas não querem, porque dá muito trabalho educar os filhos. Eu vou deixar meu filho na frente da TV, jogando videogame. Eu vou deixar ele no celular. Meu filho e minha filha assistem vídeos educativos. Vídeos educativos lá na TV. Que legal, Só que o que acontece? Os anos passam e os pais não percebem o que seus filhos viram. Por quê? Porque não tomam parte do processo de educação. A maior parte dos pais não toma parte, não está nem aí, porque quer apenas correr na esteira, comprar produtos para ostentar para os demais, para mostrar. As pessoas hoje fazem muito mais as coisas para os outros do que para si mesmo. Eu sei que talvez esse vídeo aqui aparente ofensivo para algumas pessoas, me desculpem aqui, mas é fato que há anos eu olho para essa sociedade onde eu vivo com nojo das pessoas. O quão as pessoas são inconsequentes, o quão as pessoas são irresponsáveis e não param para pensar. E daí quando acontecem tragédias,
As pessoas se chocam, mas tudo isso está aí, ó, debaixo do nariz das pessoas. E elas negligentes, trabalhando, pagando contas, fingindo de conta que nada está acontecendo, comprando bagulheiras para os filhos, para que eles fiquem lá. Se o professor reclama na escola, o papaizão vai lá e dá um peitaço no professor ou na professora, porque está incomodando o filho dele. Mas é esse tipo de filho que depois se torna o cidadão violento, que não respeita, porque não teve limites em casa, não teve limites na escola, porque a polícia hoje não pode colocar limites, porque se der uma dura no vagabundo, vão gravar um vídeo descontextualizado, editado, onde o policial lá está dando a dura, mas o vídeo não mostra o processo no todo, onde o policial primeiro abordou o camarada e tentou resolver a coisa pacificamente. Como a maioria esmagadora dos policiais busca resolver os problemas. Mas sempre acontece a descontextualização. Como um professor às vezes fala algo para os alunos, alguém grava, depois retira do contexto, e o professor é o durão, o professor desrespeitou o aluno, o professor fez isso, aquilo, aquele outro. Tudo hoje é retirado do contexto. É retirado do processo em que ocorreu. Por essa sociedade Nutella, essa geração Nutella, essa gente arco-íris, essa gente pirulito. Ai, que gente pirulito hoje em dia. É gente muito pirulito. E aí, o que dizer diante disso? Não se pode dizer praticamente nada. Porque tudo ofende, tudo gera raiva, gera ódio. Mas daí as pessoas se assustam que surgem psicopatas no meio desta sociedade. Coloco psicopatas entre aspas, porque o que é um psicopata no fim das contas? Será que o psicopata ele é doente? Será que o seu cérebro lá ele tem bloqueios que não permitem ele sentir emoções? Será que ele é frio naturalmente? Ou será que ele sente prazer em ser assim, em ser mal? É muito fácil o cara massacrar alguém e depois alegarem que ele é um psicopata. Ai, coitado, ele não tem sentimentos. Ou será que ele não quer ter bons sentimentos? Ou será que ele não sente prazer em sacanear os outros, em rasgar os outros, em dilacerar vidas alheias? Esta é uma reflexão que precisa ser feita porque existem muitas síndromes hoje, tem desculpa para tudo. Tudo que os cidadãos aprontam, é uma síndrome, é a síndrome X, Y, Z, não pode punir ele, coitado, vamos dar uma medicação para ele que ele vai melhorar, mas nunca melhora, Então, é uma sociedade onde existem desculpas para tudo, onde tudo deve ser desculpado, onde tudo é uma síndrome, onde tudo é uma doença, onde tudo é um desvio disso, daquilo ou daquele outro. Mas eu vou generalizar isso tudo agora como mau caratismo, sem vergonhice, irresponsabilidade. Então é uma sociedade baseada num consumo, num modelo de consumo idiotas. Hoje o que se quer é debilóides, devoradores de celulares e aplicativos que fiquem o tempo todo ali. É isso que as grandes empresas querem, vender as porcarias dos celulares, dos videogames, das televisões, dos tablets. É isso que se quer. Crianças ali vidradas. Mas qual é o tipo de cidadão que sai? Qual é o tipo de cidadão que sai e que vai sair desse processo digital, onde tudo é assistir o que se gosta, se curte, mas que não se precisa fazer mais nada que não se quer, que não se gosta, quando se é criança e se é adolescente, sendo que um dia se faz 20 anos, e daí será necessário trabalhar, fazer alguma coisa. E daí o camarada vai se revoltar, vai quebrar tudo, vai matar os outros.
É o contrassenso da nossa sociedade. Uma sociedade que pensa apenas em direitos, que pensa apenas em fornecer aos cidadãos a assistência, o apoio, para que eles se encontrem, sendo que nunca se encontram e as coisas se tornam cada vez piores, porque as pessoas não estão mais consigo mesmas. As pessoas estão apenas nas tecnologias, perdidas em si mesmas e de si mesmas. Então, essas atrocidades, no meu ponto de vista, eu acredito que vão aumentar, porque estamos diante de uma geração vazia, que é iludida através das tecnologias, mas que um dia vai ter que trabalhar, um dia que vai ter que dar conta do recado, e um percentual X dessa sociedade vai se revoltar e vai partir para a pancadaria. Não vai querer seguir regras, cumprir horários, determinações, responsabilidades. Estamos diante de gerações que têm cada vez mais problemas com a responsabilidade. É fato. Não dá para negar isso. Isso não é, digamos, desculpa para que monstros surjam disso, mas ajuda. O nosso modelo social irresponsável, sem deveres, sem obrigações, sem tarefas, o nosso modelo social, onde o que conta é apenas formar consumidores de bugigangas, esse modelo social Nutella, cor-de-rosa, arco-íris, pirulito de groselha, esse sistema pirulito de groselha, ele colabora sim para o surgimento desses indivíduos que depois pegam um machado e saem matando os outros por aí. Porque na infância e na adolescência não se reprime esses indivíduos, não se pode reprimir. Aí o professor não pode reprimir. Aí o policial não pode olhar feio para o menino, coitado. O menino vai ficar traumatizado. O menino vai ficar traumatizado se o policial olhar para ele de cara feia. Mas um dia a realidade chama as pessoas. Não é possível dormir a vida toda. Não é possível chupar pirulito de groselha a vida toda, e comer Nutella a vida toda. Então é a minha visão. Eu lamento pelo que aconteceu profundamente. Eu não consigo nem me colocar no lugar dos pais dessas crianças que morreram. É uma situação bem complexa e complicada. E por outro lado, o criminoso que fez essa atrocidade é o resultado desse mundo vazio. Não buscando desculpar e justificar, bem pelo contrário. O que eu estou tentando apontar neste vídeo são as negligências que são efetuadas desde a infância, na adolescência, onde não se pode cobrar nada das crianças e dos adolescentes. E de repente, com 20 anos de idade, as pessoas se chocam quando surgem camaradas dessa espécie. Ora, é o processo delinquente de educação hoje, é o processo vazio, é o processo lacunoso, das lacunas, onde não se pode cobrar, onde não se pode chatear as crianças, que elas vão ficar frustradas. Ora, mas essa geração Nutella vai se frustrar com 20 anos, o que é muito pior. Quando tiver que se deparar com a realidade deste mundo de trabalho frio e cruel que hoje está aí. Ou acordamos e educamos as crianças novamente de uma forma mais tradicional, ou do contrário, esses casos, essas incidências, estes desastres, essas tragédias vão aumentar, porque somos hoje uma sociedade inconsequente. Uma sociedade apenas de direitos. Direitos para que crianças e adolescentes fiquem ali, apenas fazendo o que querem, de preferência no mundo virtual, no mundo digital, nos celulares, nas televisões, nos videogames, e os pais comprem todas essas bugigangas e essas tranqueiras. Só que um dia o mundo videogame desmorona quando o camarada tiver que se virar nessa vida. Ou somos realistas com as crianças desde pequenas,
para que se tornem responsáveis, ou continuaremos criando monstros, porque os monstros são resultantes de um processo educativo irresponsável, onde apenas se tem direitos e não deveres. Os monstros são resultantes desta visão errada da liberdade dos dias atuais. É a liberdade dos dias atuais que cria os maiores monstros. E depois as pessoas ainda se admiram, as pessoas ainda se chocam. Tudo isso apenas é resultado deste processo vazio de educação, deste processo vazio de cultura, de interação e desta alienação tecnológica, onde as pessoas ficam tanto na internet, tanto no mundo virtual e não se relacionam mais com seus semelhantes. Depois viram indivíduos loucos, indivíduos levianos, depravados, inconsequentes e irresponsáveis, que não sabem viver no mundo real. O problema é que as novas gerações não estão sabendo viver no mundo real, porque é muita internet, é muito mundo virtual. Em casa não se cobra nada, na escola não se cobra nada, em lugar algum se cobra alguma coisa. São sempre apenas direitos e não deveres, e depois dá no que dá. Depois dá no que dá. É cruel esse vídeo aqui, é meio durão, é insensível. Olha, é o meu ponto de vista sobre o que eu vejo que está acontecendo. Sobre o que eu vejo o que está acontecendo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e até mais. Valeu, gente.